Imaginem só, pela manhã, ao invés de água, vocês servindo cerveja para seus filhos. Parece algo impensável hoje em dia, mas no século XV isso era bastante comum. Um registro histórico de 1512 revela que um menino de 8 anos e sua irmã de 12, na Inglaterra, tomavam juntos cerca de um quarto de cerveja no café da manhã, o que equivale a aproximadamente 1 litro. Surpreendente, não? O homem medieval, independentemente de sua classe social, consumia diariamente vários litros de cerveja ou vinho diluído. Neste documentário, vocês vão descobrir os motivos pelos quais as pessoas da Idade Média consumiam tanto álcool, desde razões de saúde intrigantes até tradições culturais e fatores climáticos. Teremos uma perspectiva fascinante de um mundo onde um caneco de cerveja era tão comum quanto um copo d'água é hoje. E quem sabe, também poderemos extrair lições para os dias atuais. Em breve, vamos revelar a primeira razão: a qualidade da água, que nem sempre era das melhores. O desejo medieval por álcool, de forma mais prática, começa com a água. Nas cidades da Europa medieval, a higiene deixava a desejar. Os dejetos frequentemente iam parar nos rios, e os poços podiam ser facilmente contaminados por carcaças de animais ou lixo. Conforme as crônicas da época, o rei inglês Henrique II, em 1237, teve que organizar o transporte de água potável da aldeia de Tyburn para Londres por meio de um aqueduto de madeira. Para os pobres, a água era para beber, enquanto os ricos utilizavam-na para cozinhar. Em meio à superlotação das cidades, as fontes e os riachos disponíveis muitas vezes secavam ou apresentavam odores desagradáveis, obrigando as pessoas a buscar água potável a longas distâncias. A água estava disponível nos rios, mas era uma verdadeira loteria. Quando havia girinos e peixes, as pessoas a consideravam viva e segura para o consumo. Em contrapartida, águas paradas ou lamacentas geravam desconfiança, e com razão, pois podiam transmitir cólera e outras doenças. Por outro lado, bebidas quentes como a cerveja ou o vinho quente ofereciam uma alternativa mais segura. Os habitantes da Idade Média perceberam, através da experiência, que ferver a água durante a produção da cerveja a tornava segura para o consumo. Por exemplo, a abadesa Hildegarda de Bingen, no século X, recomendava que, pela manhã, era preferível escolher vinho ou cerveja em vez de água, que enfraquecia o corpo, enquanto a cerveja fortalecia e conferia uma boa aparência à pele. Embora hoje olhemos para essas percepções com ceticismo, na Idade Média, essas crenças alimentavam a desconfiança em relação à água pura. Beber uma bebida alcoólica era visto como uma opção mais segura, seja para evitar diarreias, seja pela certeza de que após um jarro de cerveja você não passaria mal. Contudo, o receio da água de má qualidade não era a única razão pela qual o homem medieval optava por um caneco de cerveja ou um cálice de vinho. Em breve, vamos descobrir o papel do álcool como pão líquido, uma fonte de calorias e nutrientes essencial em tempos de trabalho físico intenso. Na Idade Média, o desperdício calórico era algo impensável. Para a maioria das pessoas, a comida era simples e uma dieta farta era uma raridade. Entretanto, a cerveja funcionava como esse pão líquido, proporcionando saciedade e um impulso extra de energia. A cerveja diluída continha carboidratos do malte, um pouco de álcool e leveduras ricas em vitamina B. Era, de fato, um coquetel nutritivo. Estima-se que, com cerca de 6 litros desse tipo de cerveja, um camponês poderia consumir aproximadamente 3.000 calorias, o que corresponde à necessidade calórica diária de um homem que labuta arduamente. Não é surpreendente que em várias regiões fosse comum beber cerveja durante todo o dia. De manhã, optava-se por uma versão mais leve para acompanhar o café da manhã. Ao longo do dia,
As bebidas se tornavam mais fortes enquanto o trabalho prosseguia. A cerveja não apenas saciava a fome e a sede, mas também aliviava o cansaço, fornecendo ao corpo os líquidos necessários de maneira segura. Outro aspecto importante era a alimentação das pessoas na Idade Média. Os pratos costumavam ser bastante salgados e defumados, uma prática necessária para conservar a carne e outros alimentos sem o uso de geladeiras. O sal, por sua vez, causava sede, o que tornava necessário ingerir bastante líquido após um jantar salgado. Assim, a dieta salgada naturalmente aumentava a sede dos habitantes medievais, e a cerveja ou o vinho eram os parceiros ideais em qualquer refeição. Imagine um camponês, ao final de um longo dia no campo, saboreando uma tigela de sopa salgada e defumada, e logo estendendo a mão em direção ao seu caneco. As bebidas alcoólicas também continham minerais e eram mais fáceis de armazenar do que a água. Um barril de cerveja poderia durar semanas, enquanto uma jarra de vinho permanecia boa por meses. Para o homem medieval, consumir álcool fraco não era um crime, mas sim uma parte lógica da dieta, complementando nutrientes e líquidos. O valor nutritivo do álcool ajuda a explicar por que ele era fundamental para o cotidiano das pessoas na Idade Média. Contudo, a bebida não era consumida apenas por fome ou sede. Tradições e costumes sociais também tinham seu papel. Na próxima parte, vamos explorar os aspectos culturais do ato de beber, revelando que nenhuma boa história medieval poderia ocorrer sem um caneco. Para os habitantes daquela época, o álcool era simplesmente parte da vida, um hábito social que começava na infância. Hoje, isso pode parecer inacreditável, mas as fontes confirmam que até as crianças tomavam cerveja leve. Registros anglo-saxões indicam que os pequenos recebiam versões mais suaves da bebida, e um bom anfitrião era aquele cujos convidados saíam com hálito de cerveja. Isso significava que o convidado recebia cerveja suficiente para sair satisfeito e um pouco alegre, cheio de novas experiências. Nas residências nobres, era comum servir cerveja ou vinho já no café da manhã. Como mencionamos, até as crianças de famílias aristocráticas eram vistas com um copo de cerveja pela manhã. Os camponeses, por sua vez, consumiam cerveja enquanto trabalhavam e a utilizavam como lanche, ao invés da limonada que conhecemos hoje. Beber estava entrelaçado a diversas tradições e rituais. Os brindes pela saúde ou em homenagem ao convidado eram comuns nas festas. Em casamentos, o cálice de hidromel circulava entre os presentes. Durante as festividades, a cerveja fluía em abundância, e nas celebrações dos castelos, as jarras de vinho se sucediam sem parar. Não se tratava apenas de consumir, mas de um ato social. Compartilhar a bebida de um único cálice significava fortalecer laços de amizade ou aliança. Nas sagas nórdicas, festas em Midhall, a sala do hidromel, eram descritas, onde guerreiros passavam chifres cheios de hidromel e celebravam suas façanhas heróicas. Da mesma forma, as crônicas checas mencionam tavernas e estalagens, locais onde as pessoas se reuniam para discutir as últimas novidades, sempre à beira de um copo da bebida espumante. A Kartma era o coração pulsante da vida comunitária, um espaço onde se cantava, se compartilhavam histórias e se fortaleciam os laços entre as pessoas. O consumo de álcool, portanto, desempenhava um papel social significativo, unindo os indivíduos, criando um ambiente descontraído e proporcionando momentos de alegria em uma vida que, muitas vezes, se mostrava desafiadora. O hábito de beber estava presente em todos os momentos do dia, da infância à velhice. Contudo, essa preferência não era apenas fruto da tradição e da cultura. A acessibilidade e o custo-benefício da cerveja e do vinho também contribuíam. Em breve, vamos desvendar o enigma medieval sobre como a produção de álcool se mostrava lucrativa e de que maneira
A economia das cervejarias influenciava o consumo. Um homem daquela época poderia facilmente afirmar: não beba água se a cerveja é uma boa opção. Produzir cerveja ou vinho era, em muitos casos, mais econômico e prático do que garantir água potável. Quase todos os camponeses cultivavam grãos para a produção de cerveja, e em muitos lares, esta era feita de maneira artesanal. A arte da cervejaria frequentemente cabia às mulheres, conhecidas como maltadoras, e às esposas dos mestres cervejeiros. Não é à toa que, em inglês, sobrenomes como brewer fazem referência ao gênero feminino. Cada aldeia tinha seus próprios cervejeiros, e as donas de casa possuíam receitas para preparar hidromel, cerveja ou vinho. Os custos de produção eram baixos. Com os resíduos dos grãos e ervas, era possível fabricar um barril de cerveja que durava semanas para a família. Já garantir água fresca e segura diariamente era uma tarefa complicada e incerta, exigindo deslocamento até uma fonte distante ou o trabalho de ferver água. Assim, a cerveja ou o vinho se tornaram um investimento vantajoso em termos de calorias e esforço. O que não era consumido de imediato poderia ser guardado ou trocado com vizinhos. O comércio também desempenhava um papel fundamental, com mercadores levando vinho das vinhas do Mediterrâneo para o norte da Europa, onde a nobreza ansiava por ele. Por sua vez, a cerveja feita de grãos era transportada de regiões cervejeiras, como as terras checas e áreas alemãs, para lugares onde a bebida lupulada era indispensável em qualquer mesa. Nas cidades, a produção de álcool ganhou um caráter oficial. O direito de produzir pertencia aos privilegiados e à nobreza. A cidade de Pilsen, por exemplo, se destacou por suas cervejarias, e já na Idade Média exportava cerveja de forma ampla. Cerveja e vinho eram tributados, enchendo os cofres das autoridades, que não tinham razões para restringir seu consumo. Na verdade, o consumo de álcool aumentou após a epidemia da peste negra, com a diminuição da população, permitindo aos camponeses cultivar mais cevada e, consequentemente, produzir mais matéria-prima para a cerveja. Registros da Inglaterra do final do século XIV indicam que muitos empregadores começaram a remunerar seus trabalhadores em parte com cerveja. Na abadia de Newbow, por exemplo, os trabalhadores recebiam diariamente um galão inteiro, mais de 4 litros de cerveja. O álcool se tornou tão comum como parte da remuneração que a sociedade da Baixa Idade Média gastava uma parte significativa de sua renda em cerveja e vinho. É impressionante notar que já existiam cervejarias com a capacidade de pequenas fábricas. Descobertas arqueológicas em mosteiros revelaram grandes caldeiras capazes de produzir mais de 100 barris de cerveja, que não serviam apenas aos monges, mas também aos peregrinos e aos necessitados. As cervejas produzidas nos mosteiros gozavam de uma fama excepcional, e inovações, como a adição de lúpulo para a conservação, tornaram-se comuns graças ao trabalho dos monges. A fabricação de bebidas alcoólicas era, assim, um pilar da economia medieval, sustentando diversos profissionais, como cervejeiros, vinicultores e taberneiros, enquanto garantiam que as colheitas e a terra fossem bem aproveitadas. Grãos ou uvas em excesso eram facilmente convertidos em bebidas duráveis. Essa lógica econômica revela que a sociedade medieval tinha razões práticas para incluir o álcool em sua rotina diária. No entanto, para uma compreensão mais ampla, é essencial também considerar os aspectos espirituais e simbólicos dessa prática. Em breve, vamos percorrer mosteiros e templos, desvendando como a religião e a fé moldaram a paixão por cerveja e vinho. Os rituais religiosos da Europa medieval estavam profundamente ligados ao consumo de álcool. O cristianismo, por exemplo, conferiu ao vinho um papel especial, já que na missa ele se transforma no sangue de Cristo. Assim, cada igreja necessitava de vinho para suas celebrações,
levando até mesmo países do norte a estabelecer vinhedos e importar vinhos do sul. Os mosteiros, nesse contexto, desempenhavam um papel vital. Os monges se destacavam como habilidosos vinicultores e cervejeiros. Os cistercienses, na França, foram responsáveis pelo desenvolvimento da viticultura que, até hoje, dá vida às renomadas vinícolas da Borgonha. Já os beneditinos, na Alemanha e na República Tcheca, produziam e consumiam cerveja, mesmo que isso fosse contraditório às suas regras monásticas. A regra de São Bento previa que cada monge tivesse direito a uma dose diária de vinho, cerca de 0,27 litros, mas na prática, essa quantidade costumava ser bem maior. Na Inglaterra medieval, os monges recebiam até 1 galão de cerveja por dia, quase 4 litros, além de outra porção de cerveja mais leve. No Battle Abbey, em Sussex, os monges tinham direito a 1 galão de vinho diariamente, um pouco a mais se estivessem doentes. Os monges viam a cerveja e o vinho como presentes divinos, que deveriam ser apreciados com gratidão. Aliás, ao longo dos séculos, a Igreja não se opôs ao álcool em si, mas sim à embriaguez. O consumo moderado era considerado parte de uma vida equilibrada. Santo Tomás de Aquino descrevia o vinho como um dom de Deus, capaz de alegrar o coração, desde que consumido com parcimônia. O álcool também tinha seu espaço na medicina, sendo a base de muitos remédios e elixires da época. Os registros monásticos continham receitas de cervejas feitas com ervas para tratar diversas enfermidades. E foi na Idade Média que surgiram os primeiros licores, como os produzidos pelos beneditinos e cartuchos, inicialmente criados como remédios. Histórias lendárias também permeiam essa tradição. Uma delas conta que o bispo Arnold Smack, no século VI, ajudou seus fiéis a escapar de uma epidemia, recomendando que bebessem cerveja em vez de água. Aqueles que seguiram seu conselho sobreviveram à peste, evitando a água contaminada. Essas narrativas reforçaram a crença de que a cerveja era uma verdadeira bênção líquida. Durante as festividades religiosas, eram organizadas celebrações populares com cerveja, onde a bebida era vendida para apoiar a paróquia. Contudo, a Igreja também alertava: a embriaguez é um pecado de glutonaria. Pregadores frequentemente criticavam a inclinação do povo pelo álcool. Em 1040, o bispo Wulfstan já alertava que a glutonaria e o consumo excessivo de álcool estavam minando a moral dos ingleses e contribuindo para seu infortúnio. Contudo, mesmo com esses avisos, muitos mosteiros se destacavam como grandes produtores de bebidas alcoólicas, e a cerveja se tornava uma aliada dos monges na observância dos jejuns mais severos. Para eles, beber cerveja não era visto como uma violação do jejum, mas sim como uma forma de aliviar a fome, dando origem ao que se chamava de jejum líquido. Assim, a religião conferia ao álcool tanto um caráter sagrado quanto a necessidade de moderação. Sob a proteção da fé, a cultura do consumo continuava a prosperar. Entretanto, o ato de beber também carregava significados e símbolos seculares. Na próxima parte, brindaremos a representação social do álcool, descobrindo que canecos e cálices eram mais do que simples utensílios. Eles simbolizavam status, hospitalidade e comunidade. Desde os palácios reais até as pequenas cabanas do campo, a regra era clara: oferecer uma bebida era um sinal de respeito e amizade. As bebidas alcoólicas atuavam como um elo social e um símbolo de prestígio. Entre nobres e reis, vinhos finos eram muito apreciados. Servir um vinho raro de terras distantes era uma forma de exibir riqueza e bom gosto. Por outro lado, a cerveja, embora considerada a bebida do povo, também tinha seu próprio valor simbólico. Na Boêmia, a cerveja tornou-se um componente essencial da identidade nacional, a ponto de cronistas registrarem os feitos heróicos de alguns governantes. Um exemplo é o rei Venceslau IV, do século XIV, que
que se tornou famoso por se disfarçar e se misturar às tavernas de Praga, sempre ao lado de um jarro de cerveja. Essa atitude lhe conferiu a fama de um monarca do povo, embora tenha atraído críticas da nobreza por se aproximar demais dos cidadãos. Assim, fica claro que a bebida que alguém escolhia refletia muito sobre sua posição social. O vinho pertencia à elite, embora muitos nobres também apreciassem uma boa cerveja, que simbolizava a simplicidade e a conexão com a tradição local. Na Idade Média, a hospitalidade frequentemente era medida pela quantidade de bebidas oferecidas aos convidados. Quando um viajante chegava a uma cabana, era uma questão de cortesia oferecer hidromel ou cerveja como saudação. Recusar um brinde poderia ser interpretado como uma ofensa. Ao fechar negócios ou acordos, um brinde era essencial para selar a confiança. O que hoje conhecemos como assinar um contrato com um brinde de champanhe tem suas raízes nesses antigos costumes, onde a confiança era firmada com um gole compartilhado. O álcool também estava presente em cerimônias importantes, coroações, celebrações de cavaleiros e festas religiosas eram momentos em que as bebidas eram consumidas em homenagem e respeito. E, sem dúvida, o álcool funcionava como um agente de união nas comunidades, especialmente nas festas rurais, como retratado na pintura de Bruegel, onde cada amizade era solidificada e disputas eram resolvidas ao redor de um barril compartilhado. Não podemos esquecer a representação da embriaguez na literatura e na arte. Na literatura medieval, personagens eram frequentemente caracterizados pela relação com o álcool. Em Os Contos de Canterbury, por exemplo, o moleiro é uma figura cômica e bêbada, cuja embriaguez se torna uma fonte de humor e lição. Nas iluminuras de manuscritos e afrescos, cenas de bêbados aparecem como um lembrete da fragilidade humana, ao mesmo tempo que testemunham que a bebedeira era vista como uma parte normal da vida. A representação social do álcool, portanto, é ambivalente. De um lado, ele reúne as pessoas em momentos de alegria e celebração. Do outro, pode colocar o homem em uma situação ridícula se ele perder o controle. Na verdade, a sociedade medieval considerava a capacidade de aproveitar a vida enquanto se bebia uma qualidade admirável e desejável. Os bêbados felizes eram vistos como bons companheiros. A imagem do cálice de vinho ou do caneco de cerveja perdura de diversas formas até os dias atuais. Contudo, antes de seguirmos em frente, vamos pausar um instante para refletir sobre um aspecto importante: os fatores climáticos. Em breve, vamos explorar como o clima e as estações do ano influenciavam o que e quanto as pessoas consumiam. Na Idade Média, o clima também teve um papel significativo na história das bebidas. Houve um período conhecido como aquecimento medieval, que ocorreu entre os séculos X e XII, quando as temperaturas na Europa aumentaram ligeiramente. Esse calor permitiu que vinhedos fossem cultivados em regiões mais ao norte do que o habitual. Na Inglaterra, por exemplo, já em 1086, o famoso Domesday Book mencionou ao menos 42 vinhedos, indicando que naquele clima a Grã-Bretanha já produzia seu próprio vinho. No entanto, nos séculos seguintes, as temperaturas começaram a cair. A pequena era do gelo que se aproximava fez com que muitos vinhedos do norte desaparecessem, fazendo com que a cerveja se tornasse ainda mais popular nas regiões mais frias da Europa, onde as uvas não amadureciam, a cevada e o centeio eram utilizados. Assim, o clima e a geografia separaram a Europa em terras de cerveja e terras de vinho, enquanto o Mediterrâneo, que vai da Espanha à Grécia, continuou sendo uma região de vinhos devido ao seu calor e sol. O norte da França, passando pela Alemanha até a Escandinávia, transformou-se em uma terra de cerveja e hidromel, onde grãos e mel eram mais fáceis de encontrar do que as videiras. Por exemplo, na Escandinávia, os longos invernos e os verões curtos não favoreciam a produção de vinho. Em vez disso,
os cervejeiros locais fabricavam cervejas robustas e as pessoas consumiam hidromel feito de mel silvestre. O clima também determinava a sazonalidade das bebidas. No verão, durante a colheita, era crucial ingerir muitos líquidos, e uma cerveja leve e refrescante saciava a sede de forma perfeita no campo. Já no inverno, um caneco de vinho quente e aromático, conhecido como hipocrás, aquecia o corpo, visto que chá ou café não eram comuns na época. Além disso, o clima afetava a qualidade da água potável. Em verões quentes, os poços podiam ficar turvos e os rios contaminados, tornando o consumo de cerveja ou vinho uma escolha mais prática. Nos invernos rigorosos, as fontes de água congelavam, mas quem possuía uma adega repleta de barris não enfrentava a escassez. Os medievalistas aprenderam a utilizar bebidas fermentadas como uma fonte confiável de líquidos durante todo o ano, seja sob o sol escaldante ou em meio a nevascas. Quando as folhas caíam das vinhas e as colheitas eram recolhidas, os barris de fermentação já se aglomeravam nas adegas, e todos aguardavam ansiosamente o novo vinho jovem ou a cerveja do outono. Pode-se dizer que a própria natureza parecia sussurrar: aproveite ao máximo a colheita, vinho, cerveja, hidromel, pois amanhã essas colheitas podem não estar mais disponíveis. E as pessoas ouviram e beberam. Como podemos perceber, a combinação de diversos fatores, desde a qualidade da água até as calorias e o clima, levou os habitantes da Idade Média a consumir uma quantidade significativa de álcool. Mas o que podemos extrair dessa lição hoje? Atualmente, raramente pensamos em água potável da torneira e consumimos cerveja ou vinho mais por prazer do que por necessidade. No entanto, ainda podemos notar um eco da Idade Média em nossos hábitos. Levantamos nossos copos para celebrar a saúde, brindamos em batizados e casamentos, e as tavernas checas, cheias de conversas animadas, nos transportam para as tradições das antigas estalagens medievais. A história do consumo de bebidas na Idade Média nos lembra que um simples copo de cerveja, em tempos difíceis, podia representar a diferença entre a sobrevivência e o conforto. É intrigante notar que, enquanto hoje enfrentamos os desafios do consumo excessivo de álcool, nossos antepassados frequentemente enxergavam nele uma solução, seja para a saúde, a nutrição ou a convivência social. Na próxima vez que você estiver apreciando sua bebida preferida, lembre-se dos cavaleiros e damas medievais que brindavam com seus canecos. Se você gostou dessa viagem ao passado, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos, que eles também descubram como era a vida no sempre sedento período medieval. Saúde!